Senhoras e senhores, muito boa tarde. É verdadeiramente uma alegria a nossa reunião almoço do dia de hoje. Eu dizia para a nossa querida Flávia Pelvezan, quando nós estávamos ali no coquetel, que hoje nós conseguimos conjugar dois fatores que são sempre fatores fundamentais. O primeiro, da autoridade do palestrante, a importância dele, evidentemente, não só para o mundo jurídico, mas para a sociedade, para que traga interesse, para que os associados possam desfrutar da palestra. Mas, além disso, o carinho e a amizade que todos nós temos pela Flávia. A professora Flávia Pelvezan tem a sua vida umbilicalmente ligada à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Lá fez sua graduação, mestrado, doutorado, é professora tanto nos cursos de graduação quanto nos cursos de pós-graduação. Também é professora dos cursos de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Foi na PUC que eu conheci a Flávia, numa passagem que talvez seja uma das passagens mais memoráveis da nossa vida, quando nós somos monitores, num grupo de monitores muito especiais da saudosa professora Leda Pereira Mota, professora de Direito Constitucional, que acolhia os alunos com um carinho tremendo, né, e permitia que, como foi o caso da Flávia, como foi o meu caso, ainda como alunos de graduação, nós participávamos do seminário de alunos de graduação de anos inferiores. Então, no quarto e no quinto ano, nós dávamos aula para o segundo e para o terceiro ano, né? E isso foi a porta de entrada da atividade docente, uma atividade docente que a professora Flávia tem de uma forma assim como poucos, né? Com uma característica fundamental que tem, que deve ter uma atividade docente, que é o lado científico, né? Fundamentalmente a preocupação com o estudo e com a produção científica. Então, além, evidentemente, dos títulos, né, o currículo da professora Flávia é notável, né, como visitante de Harvard, de Oxford, Max Planck, diversos livros publicados, e todos eles, todo esse trabalho é um trabalho ligado à parte dos direitos humanos. Toda a atividade dela, mesmo na sua carreira como procuradora do Estado desde 1991, aliás, primeira colocada no concurso, né? Aliás, podem ver que ela não perde o cacuete, tem aqui a pastinha com todas as anotações e, enfim, o cacuete da professora, mas é o cacuete de quem tem responsabilidade, de quem faz as coisas com absoluta seriedade, né? Coisas que infelizmente estão em falta nas pessoas que estão no comando dos principais cargos públicos do país. A professora Flávia, quando eu conversava com ela sobre o tema da nossa conversa de hoje, né, me veio a sugestão, e eu fiz evidentemente a sugestão, e ela obviamente, dada a matéria dela de predileção dos direitos humanos, sem dúvida poderá passar pelo tema na nossa conversa, mas eu sugeri a ela que falasse da importância do papel da mulher na sociedade contemporânea. Porque o Instituto levantou essa bandeira desde 2013, mas uma bandeira não no sentido de forçar uma situação ou pretender de uma forma exagerada promover a importância da mulher na sociedade. É uma coisa tão evidente a importância da mulher na sociedade. O que existe é uma evidente desigualdade de oportunidade,
Quem tem a oportunidade para dar, e efetivamente são, a maioria, infelizmente ainda hoje, são os homens que detêm essa situação, não abrem as portas para as mulheres. E esse é o nosso lema fundamental nesse trabalho que o Instituto vem fazendo, um trabalho importante, um trabalho de formiguinha, um trabalho lento, gradual, mas profundo, de abrir exatamente essa oportunidade para as mulheres. Ter essa consciência de que ao indicar para um trabalho, ao convidar para uma atividade, que pense efetivamente no trabalho das mulheres, na capacidade fundamentalmente das mulheres. Por essa razão, que é uma homenagem à professora Flávia Piovesan, o convite e a presença no dia de hoje. Senhoras e senhores, recebam a professora Flávia Piovesan. Uma boa tarde a todas e a todos. Queria registrar a minha imensa gratidão, a minha emoção, a minha alegria em poder estar aqui neste almoço, esse ritual, essa tradição do Instituto dos Advogados de São Paulo, com seus 142 anos de história. É uma instituição que contribui de forma muito qualitativa, de forma extraordinária para a nossa cultura jurídica, e dizer da alegria e da emoção em encontrar tantos amigos, tantas amigas aqui presentes. Gostaria de cumprimentar todas as mulheres, inicialmente, na pessoa da desembargadora Maria Cristina Zucchi, que nos honra com a sua presença. E queria também cumprimentar todos na pessoa de 4 professores, que são mais que professores, são instituições, pelo seu legado, pela sua integridade, pela sua coerência e por serem fonte de inspiração a todas e todos. E aqui eu faço essa homenagem ao professor Celso Laffer, ao professor Cândido Ginamato, ao professor Fábio Nusdeu e ao nosso querido professor Ferriani, meu professor da PUC de São Paulo. E queria dizer que fico muito feliz pela temática quando nosso querido presidente, professor, amigo puciano, José Horácio, na sua condução tão combativa, tão lúcida, tão competente, nós dialogávamos qual seria o tema, dizer qual é o tema da sua preferência, que o Instituto gostaria de intercambiar, e aí fiquei muito fascinada pela temática de gênero, pelo papel da mulher na sociedade contemporânea. E, sobretudo, no momento em que o mundo, na esfera global, regional e local, vive o discurso do acirramento, do ódio, da intolerância, das hostilidades, a gramática, o idioma dos direitos é o idioma civilizatório, é um idioma emancipatório, porque permite ver o outro na sua humanidade, no seu valor infinito, como alguém capaz de exercer as suas potencialidades de forma plena, de forma livre, de forma autônoma. Então, o discurso dos direitos, eu lembro Desmond Tutu quando dizia I'm not an optimist, but I'm a prisoner of hope. E o discurso dos direitos carrega a indignação, carrega a esperança, carrega o convite para a transformação e a emancipação. Então, a minha gratidão, em especial pelo tema das mulheres. Como eu costumo dizer, nós somos metade da população mundial e mães da outra metade. Portanto, temos o direito aí a termos direitos exercidos na máxima potencialidade. E eu gostaria de tratar desse tema brevemente a partir de 2 questões centrais. A primeira, como compreender o alcance da proteção dos direitos humanos das mulheres. E, num segundo momento, quais são os desafios para a efetivação e a implementação dos nossos direitos. Se nós avaliarmos no mundo ocidental, nós temos um marco divisório. Há um direito das mulheres pré e pós-década de 70. Foram as últimas 4 décadas que acumulam as principais conquistas emancipatórias referentes aos nossos direitos. Para Norberto Bobbio, a Revolução das Mulheres foi a mais significativa do século XX.
Eric Hobsbawm, na mesma linha, também acentua que nós, mulheres, fizemos a grande revolução do século XX. Mas, como nos ensina o professor Celso Laffer, a luta por direitos não é uma luta linear, não há uma história linear, mas uma história de avanços e recuos marcada por complexidade, por tensão, por divergências, convergências, e os direitos humanos se afirmam como idioma da alteridade. Ver no outro um igual, em consideração e respeito. E hoje nós vivemos esse impasse de romper com doutrinas de superioridade baseadas em diferenças, sejam quais forem, de gênero, raça, orientação sexual, nacionalidade. E os direitos humanos funcionam como um contrapoder a debelar os absolutismos, venham da onde vierem, do Estado, do setor privado, da esfera doméstica. Para Habermas, são uma utopia realista que nos convida a caminhar na construção de sociedades mais justas e igualitárias. Lembro aqui a Declaração Universal de 48, que é esse ícone ético que traz uma reinvenção na perspectiva dos direitos humanos, com base na ideia de que todos temos direitos por sermos humanos. A condição de humanidade é que me assegura a titularidade de direitos com base na dignidade humana e com base numa visão holística, integral dos direitos humanos. E lembro aqui a Declaração de Direitos Humanos de Viena, de 93, que explicita que os direitos humanos das mulheres e das meninas são parte inalienável, integral, indivisível dos direitos humanos. Não há direitos humanos, ou sem as mulheres os direitos não são humanos. Sem que nós exerçamos os nossos direitos básicos, nós temos aí o comprometimento dos direitos humanos. E eu diria que cada vez mais o direito rompe com a indiferença às diferenças. Nós temos cada vez mais, nessa perspectiva multinível, em que temos a ordem global, regional e local, ordens permeáveis aos diálogos, aos impactos, aos empréstimos, incidências mútuas e recíprocas, nós temos esse processo de especificação do sujeito de direito. Temos a proteção de nós, mulheres, temos a proteção das pessoas idosas, das pessoas com deficiência, dos povos indígenas, dos afrodescendentes, dos refugiados, migrantes e tantos mais. E temos 3 grandes bandeiras. Se nós avaliarmos o mundo ocidental, para a nossa história, 3 são as grandes bandeiras. A luta por igualdade e o combate à discriminação, a luta contra a violência contra a mulher, o direito a uma vida livre de violência no âmbito público e privado, e a luta por direitos sexuais e reprodutivos. Vejam, eu trago aqui, eu me recordo, na Bolsa de Valores, por iniciativa de Raimundo Magliano, em 2008, eu tive a oportunidade de participar de um debate com José Pastore e com uma professora que é da Harvard Law School e justamente uma das mentoras do Global Gender Gap Report. E nós, então, naquele momento, nos deparamos com essa pesquisa que trazia a seguinte perspectiva: vamos avaliar como as mulheres exercem os seus direitos, mas não vamos comparar as mulheres brasileiras com as mulheres da Suécia, da Finlândia ou de Moçambique. Vamos avaliar como homens e mulheres nos mesmos espaços exercem os seus direitos com 4 indicadores: acesso à saúde, acesso à educação, mercado de trabalho e participação política. E foram pesquisados 144 países. Vejam, quais foram as conclusões? Que todos os países discriminam as mulheres, em menor ou em maior grau. Mas os países que menos discriminam as mulheres, com menor gender gap, eu me refiro justamente aos países nórdicos, Finlândia, Noruega e Suécia, são os que têm maior IDH, maior índice de desenvolvimento humano. O que não me parece uma mera coincidência. Faz sentido porque esses países não asfixiaram a potencialidade de metade da sua população. Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão é que nós, mulheres, no mundo inteiro, há uma curva em ascendência no campo da saúde e da educação. Nós temos mais acesso à saúde e educação no mundo. Mas isso não automaticamente implica em igualdade no âmbito do trabalho e da participação política. E o terceiro ponto é que os países árabes aqui, Síria, Paquistão, Iêmen, Irã, são os países que estão aqui com o maior gender gap.
Então, temos um padrão discriminatório, que não é singular do Estado brasileiro, é coincidência, nós estamos aqui no 70º lugar e no IDH também estamos no 70º lugar, o índice que mensura a qualidade de vida da população. Vejam, temos outros dados que apontam que 70% dos analfabetos adultos são mulheres. Temos aí a feminização da pobreza, mas também temos estudos como o estudo da McKinsey, como avançar a igualdade de gênero pode adicionar 12 trilhões de dólares ao crescimento mundial. Essa pesquisa analisou 95 países e apontou que se todos os países adotarem os melhores patamares de igualdade de gênero, temos o potencial de adicionar 12 trilhões de dólares à economia global até 2025, equivalente aos PIBs de Estados Unidos e China somados. Então vejam, a pergunta é o que o direito tem a ver com isso? Qual é a incidência da normatividade jurídica para transformar esse estado de coisas, com limites e potencialidades? E aí eu gostaria de brevemente apontar esse quadro multinível e dizer que nós temos parâmetros da ONU, temos parâmetros da OEA e temos a nossa Constituição, defendendo e afirmando a igualdade entre os gêneros, combatendo a discriminação contra as mulheres. E um dos aspectos sensíveis aqui é a igualdade não só na esfera pública, mas na esfera doméstica. Eu peço desculpas aos nossos queridos colegas, mas eu me recordo, José Pastor naquela mesa dizia, e havia publicado um artigo no Estado de São Paulo sobre isso, o problema maior é que os homens emprestam 0,7 hora do seu dia aos trabalhos domésticos, ao passo que as mulheres emprestam 4 horas do seu dia. Ele dizia, não eu. E calculava o que significa isso em termos de jornada de trabalho. Se a jornada é de 40 horas, nós, mulheres, 4 vezes 7, 28, chegamos a 68 horas. Ao passo que, segundo ele, dados de quase 10 anos atrás, haveria essa assimetria. Portanto, é muito importante não só democratizar a esfera pública, mas democratizar também a esfera doméstica. Então, eu diria que no âmbito dos parâmetros, nós temos aí uma legislação que nos favorece, que nos empodera. No campo da ONU, a Convenção da ONU sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, a Convenção Interamericana que previne e pune a violência contra as mulheres, a Plataforma de Cairo sobre Direitos Sexuais e Reprodutivos, que está absolutamente afinada com a Constituição de 88, que carrega a nossa voz e, à época, 90% das nossas reivindicações nos trabalhos constituintes foram incorporados pela Carta de 88. Então, eu gostaria de encerrar a minha breve intervenção convidando a todos e a todas para a segunda pergunta. Quais são os desafios para que nós possamos avançar na implementação dos direitos humanos das mulheres? Um dos maiores desafios é a mudança de valores, a mudança de práticas culturais, a incorporação de novos paradigmas de justiça social e de equidade. Nós temos esse valor fundante na nossa Constituição Democrática de 88. Nós temos esse valor fundante em todos os instrumentos internacionais e regionais ratificados pelo Estado brasileiro. Portanto, um dos maiores desafios é justamente introjetar e propagar os valores igualitários, democratizantes previstos, seja na nossa Constituição, seja nos instrumentos internacionais. Portanto, que essa transformação social permita a toda e qualquer mulher exercer as suas potencialidades humanas de forma livre, autônoma e plena, sem discriminação, sem desigualdade, sem violência. Reitero, por fim, o legado de Viena, Declaração de Direitos Humanos de 93. Os direitos humanos das mulheres são parte inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos. E finalizo com Amartya Sen, quando afirma: nada atualmente é tão importante na economia política do desenvolvimento quanto o reconhecimento adequado da participação e da liderança política, econômica e social das mulheres.
Diz ele, esse é um aspecto crucial do desenvolvimento como liberdade. Muito obrigada.